Olá, Deus abençoe você. Você está ouvindo o nosso podcast diário Bíblia Inteira em um Ano. Leia a Bíblia Inteira comigo em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje, episódio 142. Leremos 2 Samuel 24, 1 Crônicas 29 e o Salmo 30. Hoje, muito provavelmente, o Salmo vai ser deixado como tarefa de casa. Então, fique atento, atenta para você já deixar o Salmo do jeito e acabando você ler, tá? Eu deixo algumas tarefas de casa porque é importante você também aí manusear a Bíblia, ler, conhecer. E eu não quero, meu propósito desde o início é não fazer podcasts muito longos. Porque eu quero fazer uma coisa, uma vez que são 365 podcasts, que as pessoas consigam acompanhar, né, gente? Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida. Então, o Salmo 30 hoje, muito possivelmente, vai ficar como tarefinha aí para ti, tá bom? Olha, quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, suas intenções. O padre quer rezar por tudo isso. Também compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, manda para mais pessoas para rezarem conosco, põe aí no grupo da família, para ouvirem a palavra de Deus conosco. Isso é muito importante. Esteja aberto para tudo que Deus quer te ensinar, porque através da palavra Ele sempre nos ensina algo. Ouçamos com atenção. 2 Samuel capítulo 24. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: Vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: Percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, aos olhos do rei, meu senhor. Mas que pretende o rei, meu senhor, com isso? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gade até Jazer. Foram depois a Galaad e a terra dos Iteus, em Cádiz, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom. Atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até o Neguebe de Judá, em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém a cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: Cometi um grande pecado fazendo isso. Mas agora apagai, ó Senhor, a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nestes termos: Vai dizer a Davi: Assim fala o Senhor. Proponho-te 3 alternativas. Escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gade veio a Davi e referiu-lhe estas palavras, ajuntando: Preferes que venham sobre a tua terra 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos que te perseguirão, ou que a peste assole a sua terra durante 3 dias? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feria o povo, disse ao Senhor: Vede, Senhor, fui eu que pequei. Eu é que sou culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele?
que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. O Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Gade veio ter com Davi naquele dia e disse-lhe: Sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo: Porque vem o rei, meu senhor, à casa de seu servo, para comprar a tua eira, disse Davi, e aqui construir um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi: Tome-a, pois, o meu senhor e rei, e faça o que lhe parecer bom. Aqui tem os bois para o holocausto, e o carro, e o jugo dos bois para a lenha. O servo de meu senhor e rei dá-lhe tudo. E Ornã juntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Não assim, disse o rei, mas te pagarei o teu justo valor. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. E Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. 1 Crônicas capítulo 29. Disse o rei Davi a toda a assembleia: Meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois não é a um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços em preparar para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedras de ônix e pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedras preciosas e mármore em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor para a casa de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, e 7.000 talentos de fina prata para revestir as paredes das salas. Quanto ao ouro, para a ourivesaria, prata para a prataria e para todo o trabalho dos artífices, quem quer, ainda hoje, oferecer espontaneamente donativos ao Senhor. Os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas, assim como os intendentes do rei, fizeram donativos voluntários. Deram para o serviço do templo 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Aqueles que possuíam pedras preciosas, doava-as para o tesouro da casa de Deus, em mãos de Jaiel, o gersonita. O povo se alegrava com suas oferendas voluntárias, pois era de coração generoso que as faziam ao Senhor. E o próprio rei Davi sentiu uma grande alegria. Davi bendisse ao Senhor em presença de toda a assembleia. Sede bendito para todos sempre, Senhor, Deus de nosso Pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo o que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todas as coisas. É em vossa mão que residem a força e o poder, e é vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas a grandeza e solidez. Agora, ó nosso Deus, nós vos louvamos e celebramos vosso nome glorioso. Quem sou eu e quem é meu povo, para que possamos fazer-vos voluntariamente estas oferendas? Tudo vem de vós,
e não oferecemos senão o que temos recebido de vossa mão. Diante de vós, não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como a sombra, sem que haja esperança. Senhor nosso Deus, todas as riquezas que preparamos para construir uma casa ao vosso santo nome, é de vossa mão que elas vêm e a vós pertencem. Eu sei, meu Deus, que prescrutais os corações e amais a retidão. Por isso, é na retidão e espontaneidade de meu coração que vos ofereço tudo isso, e é com alegria que vejo agora vosso povo aqui presente fazer-vos suas oferendas voluntárias. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nossos pais, guardai para sempre no coração de vosso povo estas disposições e sentimentos e dirigi seu coração para vós. A meu filho Salomão, dai um coração íntegro para observar vossos mandamentos, vossos preceitos e vossas leis, para pô-los todos em prática e para construir este edifício do qual fiz os preparativos. Depois disse Davi a toda a assembleia: Bendizei ao Senhor nosso Deus. E toda a assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, imolaram as vítimas ao Senhor e ofereceram em holocausto 1000 touros, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as libações ordinárias e outros sacrifícios em grande quantidade por todo o Israel. Nesse dia comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez, Salomão, filho de Davi, foi proclamado rei e ungido como chefe diante do Senhor. Ungiram também Sadoc como sumo sacerdote. Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei no lugar de Davi, seu pai. Prosperou e todo o Israel lhe obedeceu. Todos os chefes e heróis e mesmo todos os filhos do rei Davi sujeitaram-se ao rei Salomão. O Senhor elevou ao mais alto grau a grandeza de Salomão, à vista de todo o Israel, e deu a seu reino tal esplendor que nenhum rei de Israel jamais possuíra antes dele. Davi, filho de Jessé, tinha reinado sobre todo o Israel. A duração de seu reinado sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Faleceu numa feliz velhice, carregado de dias, de riquezas e de glória. Seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã e no livro de Gad, o vidente. Com todo o seu reino e todos os seus feitos e as vicissitudes pelas quais passou, assim como Israel e todos os reinos das terras vizinhas. Obrigado, Senhor, por esses 2 capítulos fantásticos, através dos quais o Senhor fala tanto conosco. Dá-nos a graça de sermos humildes, Senhor, de aprendermos com o Senhor, de voltarmos o nosso coração para Ti em toda e qualquer situação. Que nós não pequemos contra o Senhor por orgulho, por vaidade, por querermos fazer somente do nosso jeito e termos a nossa autossuficiência, o nosso poder, a nossa liberdade tirânica que te exclui da nossa vida. Não nos deixe cair nesse pecado, mas nos faz dependentes de Ti, nos faz voltados totalmente para Ti. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veja bem, filho, filha, eu já disse que o Salmo 30, ele vai ficar como tarefinha, então já fica aí preparado para ler o Salmo acabando aqui. Gente, nós vimos aqui, no livro, nós vemos, aliás, que lá no livro de Números, Deus tinha já mostrado como que um censo deveria ser feito para salvar o povo. Mas aqui, Davi, ele pecou por quê? Porque ele fez um censo para garantir,
que o povo era dele, entendeu? Que o povo era dele, ele queria saber quanto que tinha, para saber quantos guerreiros ele tinha, para saber quanto imposto ele ia a receber. Isso era um pecado de desconfiança, porque ao invés de confiar em Deus, que daria vitória e prosperidade a Israel, ele confiou somente nos números, na força militar. A contagem do povo naquela época, gente, era uma forma de arrogância, um sinal de que ele estava a se gloriar na sua própria capacidade de governar, ao invés de reconhecer a provisão divina e ser dependente de Deus, né? Esse pecado revelou uma desconfiança em Deus, né? Que Deus tinha prometido, que ia prometer, ia garantir uma prosperidade, né? Uma descendência para Israel e uma prosperidade também. Foi um sinal de arrogância e de autoconfiança e foi também ele contrariou a lei fazendo isso, né? Porque o censo era proibido, pois a confiança na força militar somente, né? Nos seus atributos, etc., era visto como um afastamento da fé em Deus, né? E essa contagem do povo, esse censo, resultou numa praga que afetou Israel, né? Mostrando o castigo de Deus ali naquela circunstância pela falta de confiança de Davi, não é? Eu sei que às vezes por nosso contexto de hoje é difícil entender, né? Mas isso no contexto da época, sabe? Que tem coisas que a gente faz que talvez o seu neto não vai entender, mas que na sua época era comum e era compreensível e era uma lei que tinha, ainda que não fosse uma lei escrita, né? Então é mais ou menos isso, né? E o Senhor se enfureceu com Davi por isso, por mostrar essa falta de confiança, porque Deus tinha mostrado muitas vezes, né? Muitas vezes que Deus estava com Davi, Deus tinha mostrado muitas vezes, sabe, que Deus daria a vitória. E Deus deu a vitória a Israel, gente. Muitas vezes Israel estando com 300 homens lutando contra 22 mil, como no caso de Gideão, né? Em tantas outras circunstâncias. Mas Davi, graças a Deus, reconheceu o seu pecado, né? Foi humilhado por essa situação, humilhou seu coração e reconheceu, né? Pediu perdão a Deus e escolheu uma das consequências ali menos desastrosas, né? Escolheu cair na mão de Deus do que na mão do homem, né? Do ser humano. Mas quando Davi reconhece o seu pecado e se humilha, isso mostra que ele estava aberto para conversão, para mudar. O que é conversão? É mudar de vida. E qual é a pessoa que não tem salvação, gente? É a pessoa que não quer ser salva, é que não se abre para mudar de vida, que não reconhece, é que não busca ajuda. O arrependimento, reconhecer o pecado e buscar a conversão, é uma garantia de que Deus vai nos perdoar e que nós vamos e podemos recomeçar. Mas claro, Deus não dá a ninguém a autorização para pecar e para viver no pecado. Deus não quer o pecado. Mas quando o pecador tem essa abertura para conversão, ele pode ser salvo, ele pode progredir. Mas a pessoa que diz, não, eu errei mesmo, eu vou viver assim, eu não acredito no que Deus diz, não acredito no que a igreja ensina, a pessoa está se condenando, né? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não aceitar a salvação de Deus, se fechar ao que Deus quer fazer. E em 1 Crônicas 29, nós vimos que Davi deu, sabe, de coração, deu livremente o que ele tinha, né? Deu com generosidade a sua riqueza para ajudar, né, para as coisas de Deus, coisas que ele tinha vencido nas batalhas. E por causa disso, o povo de Israel também fez uma oferta generosa, deu de coração para o templo, para o Senhor. Isso mostra que um líder, né, o líder, seja um rei, seja o padre, seja o pai, a mãe, que são líderes na família, seja o patrão, líderes na família, as pessoas seguem o nosso exemplo. Nós temos que ser um exemplo de generosidade. Olha, nós como cristãos não podemos permitir que um mendigo, alguém venha pedir comida pra gente e saia de mãos vazias. Vou ser bem sincero, eu costumo deixar na minha carteira sempre uns trocados que é do pobre. Se alguém vem me pedir, claro, se eu vejo que é uma pessoa drogada, eu não vou dar droga, não vou dar dinheiro, mas eu posso comprar uma marmita. E aqui na Cachoeira Paulista tem um restaurante que eu já tenho um WhatsApp, eu já falo pra pessoa, vai lá, manda o WhatsApp lá pro dono do restaurante que é meu amigo, e a pessoa come lá, entendeu? Porque drogado também come, né? Então a gente tem que dar esse exemplo de generosidade. E a gente viu também que a generosidade do povo trouxe alegria para Davi, né? Que coisa linda, e a nossa generosidade traz alegria a Deus, né? Mas como diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós precisamos ser generosos e doar de coração aberto, sem, ressentimento. Seja generoso com as suas posses, ajude a igreja, ajude a Canção Nova, ajude os consagrados, ajude os pobres, ajude as obras de Deus. Essa generosidade, atrai a generosidade de Deus sobre nós. Claro, a gente tem que dar não só do que nos sobra, gente, mas também daquilo que é importante para nós. Mostrar para Deus que a nossa generosidade é genuína, Isso é muito importante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você. Não deixa de compartilhar esse vídeo, assim também você está sendo generoso e ajudando muita gente. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.